Olá, meus irmãos. Queremos agradecer a Deus mais uma vez o privilégio de poder falar sobre a igreja. E hoje nós temos uma lição preciosa, que é a contextualização da igreja. Aliás, quando eu digo preciosa, é apenas uma forma de falar, mas todas essas lições têm sido maravilhosas, falando sobre a igreja. E hoje não vai ser diferente. Eu quero ler inicialmente com os irmãos o texto áureo, que é Efésios capítulo 2, do verso 19 até o verso 22, que diz assim: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos com os santos e da família de Deus, e sois edificados sobre a fundação dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo ao Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Esse é o nosso texto áureo e toda esta lição ela está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Vamos orar nesse momento pedindo que Deus nos dê sabedoria e entendimento para a ministração e também a recepção desta palavra. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos aqui. Peço a Deus que Teu Espírito Santo nos oriente, nos conduza, fale ao nosso coração. Que nenhuma outra palavra seja dita senão a sua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o autor desta lição, ele faz aqui algumas abordagens muito interessantes sobre essa contextualização da igreja. E eu leio aqui inicialmente a parte da introdução que diz assim: Paulo tem a clara preocupação de contextualizar a igreja sem descaracterizá-la. Cada época tem seu próprio contexto, fazendo de cada contexto seu ambiente peculiar, a cultura de sua época. O dicionário define contextualização como entender ou interpretar algo que em conta as circunstâncias que o rodeiam, colocando no contexto. Paulo, no presente texto, procura fazer uma leitura do seu mundo, sem querer encaixar a fé cristã nas ideologias do seu tempo. Isso é muito importante, essa colocação do autor, para que a gente possa entender essa lição. Paulo ensina que, apesar de tudo que vivenciam, a Igreja de Cristo, com o estilo de vida proposto pelo Evangelho de Cristo, é que faz toda a diferença em nós e no mundo. Quando a gente olha para esse tema, a gente pode achar que Paulo está querendo fazer ou mostrar a igreja de uma forma diferente, mais contextualizada. E de fato está, mas não contextualizada no sentido de trazer o mundo para dentro da igreja. Mas o que Paulo incentiva é fazer com que a igreja seja influenciadora do mundo. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Contextualizar aqui então significa dizer que a igreja ela está inserida no mundo não para fazer o que o mundo faz, mas justamente para
dar ao mundo, ou pregar ao mundo, anunciar ao mundo a mensagem de Jesus Cristo, sendo então essa igreja, esse grupo diferente para abençoar as pessoas. O primeiro tópico, desta lição, nós encontramos a base em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 13, que diz assim: a identidade da igreja delimita sua contextualização. A igreja, para se contextualizar, não precisa ser conforme o mundo, pois ela tem sua própria identidade, jamais precisa se apropriar de métodos, conceitos ou valores do mundo, porque a maneira de ser do mundo não se coaduna com a igreja do Senhor, conforme nós encontramos em Tiago capítulo 4, verso 4, e Jesus nos diz também em João 15, 19, que o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. No texto de Efésios, Paulo nos convida a olharmos no retrovisor da vida, e enxergar nossa vida inimiga de Deus. Lembrai-vos de que, no passado, vós gentios, por natureza éramos estranhos e distantes de Deus, assim como Isaías, ele declara: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu gostaria, irmãos, de mencionar aqui, antes da gente prosseguir, dizer o seguinte: nós somos igreja, nós somos a igreja. E o autor aqui, ele fala muito bem, explicando, isso a gente vai ver um pouco adiante, que igreja não é o templo, não é? Igreja somos nós, a gente sabe disso. E se somos igreja, a gente precisa de contextualização. Uma das coisas que eu gostaria de dizer é o seguinte: se nós, como igreja, olharmos apenas para o passado, para as nossas raízes, para aquilo que aconteceu ou acontecia há anos atrás, nós ficaremos atrasados. Não atrasados aqui no sentido doutrinário, mas atrasado na forma. E algumas vezes, ou algumas coisas, precisam ser mudadas, porque o tempo que nós estamos vivendo não é o mesmo tempo de 50 ou 100 anos atrás. Então, se a gente olhar apenas o passado, nós estaremos atrasados. Mas também, nós não podemos ser uma igreja que olha somente o presente, se esquecendo de suas raízes, de sua tradição, não o tradicionalismo, mas de sua tradição. Se a gente olhar apenas o presente, podemos sofrer estagnação. E muitas igrejas estão estagnadas, porque elas olham apenas para a situação presente. Também precisamos ser uma igreja que ela precisa também olhar não só para o futuro, porque se ela olhar somente para o futuro, pode ser que haja frustração, pode ser que ela esteja fora da sua realidade, e uma igreja fora da sua realidade, pensando apenas na frente do seu tempo, isso causa alguns transtornos. Então eu diria que a igreja ela precisa estar contextualizada, olhando o passado, também tendo consciência do tempo presente, mas também sendo uma igreja que olha para o futuro, a sua liderança, a sua capacidade de investimento em missões, na obra evangelística e tantas outras coisas, porque senão a igreja acaba perecendo, acaba ficando para trás. Então, é preciso que a gente
tenha isso em mente, que uma igreja contextualizada é uma igreja viva, é uma igreja viva, nesse real sentido de estar conectada com o mundo, não fazendo o que o mundo faz, mas conectada com o mundo, tendo consciência, sabedoria das necessidades que esse mundo tem. A segunda lição que o autor ele menciona, ele diz assim: a igreja se contextualiza nas suas relações. Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 17. Uma das amargas consequências do pecado é instaurar a inimizade instaurar a inimizade como estilo de vida da humanidade. Por causa do pecado, os homens não conseguem ter uma relação harmoniosa consigo mesmo, com o próximo e nem com Deus. A intervenção divina na humanidade busca desfazer todas essas inimizades e promover a paz. O castigo, conforme diz Isaías, capítulo 53, verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esta paz, que Isaías fala, e nós sabemos que o próprio Jesus disse: eu não dou a minha paz como o mundo a dá. A paz para o mundo é o entendimento de que não há guerra, né? A paz pode ser entendida como ausência de guerra, ausência de conflitos, outras coisas. Mas para Jesus a paz é muito mais do que isso. Para Jesus é um verdadeiro relacionamento harmonioso com as pessoas. E é o que nós encontramos em Efésios capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, porque essa diferença entre os israelitas e os gentios, aonde Jesus Cristo ele fez de todos os povos um só, criando a igreja. E a igreja do Senhor é esse Israel de Deus que nós sempre falamos. Então, esse Israel de Deus é composto de várias pessoas do mundo inteiro. Então, essa barreira, de separação, seja denominação, seja países, nacionalidades, tudo isso foi destruído, porque a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, precisa viver em um bom relacionamento. A partir de Jesus, não há mais separação ou qualquer tipo de distinção entre os homens. O apóstolo declara: pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Romanos 10, verso 12. Pela morte de Cristo, somos um único povo, sob a mesma régia da imensurável graça de Deus. O texto afirma: para si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. A destruição das barreiras culturais, ideológicas, religiosas e econômicas entre os homens só é possível na cruz. O alcance da cruz em suas dimensões vertical para com Deus, horizontal para com os homens, sem dúvida promove a harmonia em ambos os sentidos. O sacrifício de Cristo na cruz é a paz dos homens com Deus e de um para com os outros entre os homens. Paulo ainda afirma: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. Por que Paulo fala isso, Porque havia aquele conceito de que os gentios, ou seja, as comunidades, os povos fora o povo de Israel, o povo judeu, eles não tinham a salvação, não tinham
as bênçãos de Deus, né, sobre eles. E Jesus, quando ele morreu na cruz, ele fez de todos os povos um só. Então não há mais essa parede de separação. Para Jesus não há branco, preto, amarelo, não há gente rica, gente pobre, não há gente de qualquer raça. O que há são pessoas salvas e remidas por Cristo, pessoas que entenderam o plano de salvação. Aí está a Igreja do Senhor. Nós não sabemos exatamente quem são todas as pessoas que fazem parte dessa igreja, a igreja triunfante, não é? Mas Jesus sabe, e é esse povo que vai para o céu. Eu me arrisco a dizer aqui que ainda há entre algumas pessoas o pensamento de que os israelitas, né, ainda continuam sendo o povo escolhido de Deus. Sim, historicamente sim, mas Jesus trouxe a graça para todos. Então o Israel de Deus hoje é a igreja que é uma igreja que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tem Ele como única esperança para a sua vida e para a humanidade como um todo. Então, a contextualização da igreja passa por esse viés de aceitarmos todos aqueles que são salvos, todos aqueles que entenderam o plano de salvação, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor de sua vida, independente do que tenham feito. O que vale é o arrependimento, é a sua vida nova diante do Senhor. Um outro tema também, um outro tópico, diz assim: igreja contextualizada não deixa de exaltar a Cristo. Efésios 2, capítulo 2, dos versos 18 ao verso 20. A igreja contextualizada é aquela que sabe o quão longe estava de Deus e como a graça dele a trouxe para perto em definitivo. Ser uma igreja contextualizada não significa colocar o mundo e seus valores nela, mas é colocar a igreja, seus princípios e valores no mundo. É influenciar sim, ser influenciada jamais. Romanos 12, verso 2. E não vos amoldeis ou não vos conformeis com o esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Então, é preciso a gente compreender que a Bíblia ela não precisa ser atualizada, a Bíblia não precisa ser modificada, ela não precisa ser ajustada para satisfazer os desejos da humanidade. Não é isso. A Bíblia ela é a palavra de Deus e, como palavra de Deus, ela precisa ser pregada, anunciada e que pessoas possam ser transformados pelo poder que há nessa palavra. Não o contrário. Há duas coisas que a gente precisa mencionar aqui, o autor também fala. Primeiro, é o entendimento de que hoje temos livre acesso ao que era inacessível. A comunhão, outrora quebrada pelo pecado, foi refeita de maneira eficaz e definitiva por meio do sacrifício de Jesus. Quando que esse homem quebrou essa comunhão com Deus? No momento em que ele desobedece a Deus. Irmãos conhecem a história de Caim e Eva, quando pecaram, desobedeceram a Deus e por isso foram afastados da presença de Deus. Quebrou a comunhão, quebrou o relacionamento, mas é preciso a gente lembrar que o amor de Deus foi
o motivo pelo qual ele envia o seu Filho amado para que essa comunhão fosse restaurada. A carta aos Hebreus declara: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa de Deus que é mencionado? A igreja. A igreja é casa de Deus. Em segundo lugar, a conquista da nossa cidadania celestial e membresia da família de Deus tem um protagonista central, a saber, Cristo Jesus. Ou seja, não existe méritos ou ancestralidade que nos façam dignos de tal cidadania ou membresia dessa magnífica família. Ou seja, não é por mérito nosso, não é por tradição, não é por dinheiro, valor, mas o que nos faz cidadãos dos céus é tão somente o amor de Deus por nós. O texto revela em Efésios 2,19, que diz assim: assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. A imensurável graça de Deus revelada repousa nos méritos de Jesus com o seu precioso sangue. Fomos feitos família dos santos de Deus e cidadãos dos céus pelo precioso sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, só Cristo ele é digno de ser exaltado. Então, a contextualização da igreja é justamente fazer com que Cristo ele seja propagado e entendido como o único meio de salvação. Quando a gente contextualiza a igreja, a gente está à disposição, está no meio desse mundo, embora não somos dele, mas estamos nesse mundo para fazer diferença. Então, se eu como crente, se eu como cristão, eu não faço a diferença, a igreja como um todo não faz a diferença, alguma coisa precisa ser acertado. Também aqui no último tópico, não a conclusão, mas o último tópico, diz assim: uma igreja contextualizada, mas fundamentada na revelação de Deus, conforme Efésios 2, do verso 20 ao verso 21. A contextualização, aliás, eu diria que você precisa prestar muita atenção nisso aqui. A contextualização da igreja deve partir do pressuposto que ela é uma instituição firme e bem construída, não cabendo a ideia de que a igreja é um organismo em desenvolvimento, que está ainda em formação. Esta é uma antibíblica, incoerente com sua missão. Veja, a igreja de Jesus foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, ela tem o seu fundamento. E o fundamento da igreja é na palavra de Deus. Então, muita gente tem andado por aí dizendo que a igreja tem que ser diferente, que a igreja, a gente vive numa outra época, a igreja precisa ser modernizada, a igreja precisa aceitar certas ideologias, que a Bíblia precisa ser reescrita até, mas, na verdade, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a igreja ela não está num processo, ela já é o que é, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade.
ela está fundamentada na revelação divina que se deu pelo menos de 3 maneiras. A revelação natural, que é pela natureza, e a cognição dos homens. A segunda maneira seria a forma escrita, por meio das Escrituras Sagradas. E a terceira, a revelação especial e perfeita, que é Jesus. Então, veja só, claro que a igreja precisa ser uma igreja atualizada, no sentido de utilizar-se de mecanismos e de meios que possam pregar o evangelho com sabedoria. Por exemplo, a gente hoje tem utilizado a mídia, a gente hoje tem utilizado as redes sociais, né? A gente tem utilizado uma série de coisas, mas a igreja não pode mudar a sua doutrina. A igreja não pode querer mudar aquilo que Jesus Cristo já instituiu. Não temos autorização nem razão para fazer isso. A gente pode mudar a forma, mas não a substância, mas não os princípios. Isso são coisas inegociáveis, porque a Bíblia ela é sempre atual. Portanto, não se fundamenta em crenças particulares de alguém ou em uma ideologia religiosa de homens, mas nos relatos de homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Para concluir, nós encontramos assim: o texto estudado da carta aos Efésios nos ensina que a revelação escrita de Deus é a base onde está construído o edifício de Deus chamado igreja. A igreja tem na palavra de Deus seu pressuposto para ser o que ela é. Atos registra que a igreja perseverava, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, conforme nós encontramos em Atos capítulo 2, verso 42. A igreja do Senhor tem seu alcance na Bíblia, que é a doutrina dos apóstolos e os profetas. E este fundamento tem uma pedra principal de esquina, conforme nós encontramos no verso 20, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Meus irmãos e amigos, esta verdade ela é inegociável. E a igreja ela precisa pregar, mostrar, anunciar essa verdade. Talvez tenhamos muitas igrejas hoje que pregam uma série de coisas e esquecendo dos seus princípios. Outra ênfase é o ensinamento que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mais suntuoso que seja. Eu preciso ressaltar este fato, porque, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que, numa desculpa de contextualização, nós estamos criando talvez uma igrejolatria, ou seja, uma adoração à igreja, adoração ao templo. Muitas vezes encontramos isso em nossos dias. Mas o templo não pode ser adorado. A igreja não é templo. Local, sim, de culto, é local de adoração, é um local de oração, mas é preciso saber que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos de paredes, por mais bonito que seja. Deus habita no nosso coração. E se Deus habita em nosso coração, nós precisamos ser uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja santa, uma igreja que faz diferença, uma igreja que está
contextualizada no sentido de relacionamentos, mas não conformada com o mundo. O texto nos ensina que Deus mora com a sua igreja. Não podemos esquecer que a igreja não é o prédio, mas o povo que ele mesmo adquiriu com o seu sangue. Uma igreja sob a ação do Espírito Santo é o lugar de sua morada. Eu vou repetir isso aqui. Uma igreja sob a ação do Espírito é o lugar de sua morada. Cuidado, meus irmãos, com a igrejolatria. Eu nem sei se essa palavra existe, mas estou aqui falando isso. O que seria igrejolatria? A adoração à igreja. A igreja não tem que ser adorada. A igreja, ela adora. A igreja, ela presta culto. A igreja, ela louva ao Senhor. Estamos vivendo um tempo em que a gente muito fala sobre que bom estarmos na casa do Pai, a casa de Deus. Na verdade, meus irmãos, igreja construída, igreja templo, igreja santuário, por mais bonito que seja, ela não é casa de Deus e nem é casa do Pai. A casa de Deus é a igreja, porque Deus habita no meio da igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, então Deus habita em nosso coração. E essa igreja precisa ser fiel, precisa ser santa, precisa estar contextualizada no sentido de conhecer as suas raízes, o seu passado, ela precisa estar conectada com o mundo e pregar o evangelho a esse mundo presente, mas ela precisa também estar já vislumbrando o futuro, ou seja, anunciando, preparando crianças, jovens e até pessoas adultas para que essa igreja continue firme para a honra e para a glória do Senhor. Uma igreja contextualizada, ela não precisa mudar a doutrina, ela precisa pregar a doutrina, pregar Jesus Cristo, ensinar o que é verdadeiramente o Evangelho e fazer diferença. O apóstolo Paulo disse, como nós lemos aqui, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Então nós estamos nesse mundo para fazer diferença. Nós estamos nesse mundo para influenciar o mundo e não permitir que o mundo nos influencie. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender cada dia mais essa palavra e essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe você e sua família para a honra e glória do Senhor. Amém.